A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai, e hoje vamos falar sobre o profeta Ezequiel e sua profecia que vai do capítulo 40 ao capítulo 48. Irmãos, há muito tempo que eu venho estudando e meditando sobre o profeta Ezequiel, e em um contexto de todo o seu livro, não somente o capítulo 40 ou 48, que é o que muitas pessoas fazem, e muitas pessoas vêm fazendo. Só que o profeta Ezequiel, ele é um profeta em que ele traz a sua profecia em um momento onde o povo estava cativo e o povo estava recebendo promessas para retorno a uma terra. E essa terra, de fato, era a terra de Israel. Então, o livro ele vai trazer pelo menos duas perspectivas. A perspectiva antes do cativeiro e a perspectiva depois do cativeiro. Esse depois do cativeiro é o cumprimento de todas essas promessas que Deus vai fazendo pelo profeta e outros profetas ao longo das suas palavras. E olha que coisa interessante. Deus fala no profeta Ezequiel muitas vezes de como ele vê o homem já em sua consumação. Paulo vai dizer em Romanos que Deus chama aquelas coisas que não são como se já fossem. Então Deus fala de nós como se nós já fôssemos glorificados, como se nós já vivêssemos sem pecado, como se nós já fôssemos um homem totalmente redimido e feito à estatura de Cristo. Então é por este fato que muitas profecias e muitas visões dadas ao profeta Ezequiel tratam do fim e da consumação das coisas. Um grande exemplo disso é a forma que ele vê os querubins, as rodas e o trono de Deus, que todas essas coisas falam do corpo de Cristo, tanto os querubins quanto as rodas. Consequentemente, a gente vai perceber que essas mesmas similaridades elas se desenvolvem no desenrolar do livro. E olha só que interessante, nós vamos perceber que o capítulo 40 de Ezequiel ele vai trazer uma ligação direta com o livro do Apocalipse. Assim como todos os profetas são citados indiretamente, como quase que Ctrl-C, Ctrl-V, pelo Apocalipse, através desses links. E nesse profeta não é diferente. Quando nós vamos para o texto tão estudado, do capítulo 40, o capítulo 40 de Ezequiel, ele vem após o capítulo 38 e 39, é claro. Mas o capítulo 38 e o capítulo 39, eles tratam de uma guerra chamada Guerra do Gog e Magog, ou a guerra em Israel, nos montes de Israel, onde Gog, este rei e príncipe de Tubal e Meseque, é derrotado. E nós compreendemos pela profecia que na verdade esse Gog é o anticristo. Então percebam bem. O templo de Ezequiel, tratado do capítulo 40 ao 48, trata de um evento logo após essa guerra entre Cristo em seu retorno, e o anticristo e seus exércitos. E quando nós vamos para o capítulo 40, nós percebemos que Ezequiel ele vai dizer que o Senhor o levou para a terra de Israel. E no verso 2 é dito que Deus, em visões, o levou à terra de Israel e o colocou sobre um monte muito alto. Quando nós vamos ver Apocalipse 21, João ele tem uma visão e Deus o leva a um monte muito alto. Na verdade, o texto vai tratar como montanha. E montanha e alto monte é praticamente a mesma coisa. Ezequiel ele é colocado no alto monte. João ele é colocado numa montanha, que é a mesma coisa. Nós vamos perceber que Ezequiel diz que vê um edifício como de uma cidade para o lado do sul. E João também vai ver um edifício chamado de Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus. Então percebam que há uma ligação muito forte entre os textos que Ezequiel começa a trazer e os textos que João começa a trazer. E não é diferente. O templo de Ezequiel, ele na verdade é a mesma Nova Jerusalém. E todos os aspectos deste templo, ou na verdade desta planta deste templo e desta cidade, porque a descrição que Ezequiel está trazendo não é somente de um templo, mas de uma cidade também. Porque esta edificação tanto é templo quanto é cidade. E essa é a mesma coisa que a Nova Jerusalém é para nós. Um templo, cidade. Percebam bem, nós vamos imaginar que de fato ocorre
um templo desse, como é a descrição literal de Ezequiel 40 ao 48. E essas interpretações literais de derramamento de sangue, de ofertas pacíficas ou qualquer tipo de sacrifício de forma literal, ela fere totalmente o que o escritor de Hebreus vai demonstrar em sua carta, onde ele vai dizer que o sacrifício de Cristo ele é suficiente. E, na verdade, não é mais a vivência ou o sacerdócio segundo a ordem de Arão, ele é abolido. E o primeiro tabernáculo e as suas ofertas também é destruído. Para que se dê lugar a um tabernáculo eterno, que é dos céus, e um sacerdote que ministra as coisas mais excelentes, que na verdade é Cristo. Então, uma vez que na nova aliança, sendo uma aliança eterna, necessita de oferecimento de sacrifícios perfeitos, isto é, por meio de homens purificados através do Espírito Santo, na verdade, este templo, para que o reino de Cristo se consuma nessa terra, deve vir dos céus para a terra. Porque assim é que as Escrituras contam, que Cristo uniu tanto os homens a Deus, como também os céus à terra. Então, olhem bem, se nós formos analisar o texto de Ezequiel de uma forma literal, nós vamos ir contra o que as próprias Escrituras dizem. E alguns irmãos estão trazendo o entendimento de que todos esses sacrifícios ocorrem de forma memorial. E, irmãos, sacrifício memorial não é desta forma. Vou dar um exemplo de um sacrifício memorial. Nós participamos da ceia do Senhor. E esta ceia do Senhor é um sacrifício ou é uma oferta memorial. Mas percebam que são aspectos que o próprio Cristo e o próprio Paulo demonstraram para a gente que são necessárias até que Cristo venha. Porque quando ele vier, nós, na verdade, comeremos alimento e beberemos de um vinho da própria mesa dele. Nós também temos a vivência da Páscoa de uma forma espiritual. Quando? Quando cremos que o Filho de Deus pagou pelos nossos pecados através da cruz. Nós vivenciamos também a festa dos pães asmos. Quando? Quando nós compreendemos que devemos viver uma vida sem pecado. Nós também participamos e comemoramos a festa das primícias. Quando? Quando nós cremos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e pela ressurreição dele, nós também vivemos como homens não mortos mais para Deus, mortos para esse mundo, mas vivos para trabalhar e executar a vontade de Deus por meio da ressurreição. Ressurreição, primeiramente, espiritual no nosso coração, porque nos foi dada uma nova alma, um novo espírito e o Espírito de Deus. E assim vivemos como homens regenerados, nova criatura. E, consequentemente, todas as festas têm esse padrão de cumprimento memorial na nossa vida todos os dias. Então, esse é o entendimento que as Escrituras trazem de sacrifício ou oferta memorial. E estas questões que essas pessoas estão trazendo, na verdade, vão contra as Escrituras. Basta você analisar. Eu não vou entrar em Ezequiel, propriamente dito, agora. Mas eu quero trazer essa reflexão para vocês. Primeiro, os aspectos da profecia dada aos homens que estão cativos. E o aspecto da profecia dos homens que recebem a consumação das profecias. Todas as profecias do livro de Ezequiel falam de um retorno à terra de Israel. E esse retorno da terra de Israel, ele inicia ou ele se consuma no capítulo 40, quando a planta do templo, cidade, é apresentado para este povo que está aguardando. E este povo, segundo Ezequiel 37, tem encabeçamento de 2 líderes, ou 2 cabeças, ou 2 povos, como Paulo disse. Nós vemos pelo livro de Ezequiel que em Ezequiel 37, Ezequiel tem 2 varas na mão. Uma que representa a casa de Judá e uma que representa a casa de José, por Efraim. E juntos, na mão de Ezequiel, formam uma só peça. Para aqueles que têm mais entendimento ou vislumbram melhor essa imagem, quando você une 2 pedaços de madeira, você também pode fazer uma cruz. Assim.
Às vezes a gente pode pensar que é assim ou assim, mas se você pegar as duas madeiras, é de fato uma cruz. Então é pela cruz que a casa de Judá e a casa de Efraim, ela é unida. E eles são unidos para que eles sejam ressuscitados, segundo o início do capítulo 37. Então é este povo que é ressuscitado e unido pela cruz de Cristo que retorna à terra de Israel. E este povo vai participar desse templo. Então, primeiro, nós temos que compreender esses aspectos e, segundo, compreender também que todo o livro de Ezequiel tem um começo, um meio e um fim. E estas coisas não distorcem uma das outras. É como uma redação. Você escreve, ela necessita ter coesão. Ela necessita ter uma linha de raciocínio. E Deus não faria nada contra isso. Se a gente consegue ler Ezequiel do 1 até o 37, falando da restauração do povo de Deus chamado Israel, que nós conhecemos como judeus e gentios, mas quando chegamos no capítulo 39, dizemos que é só para o Israel segundo a carne. E vamos mais além, quando chegamos no capítulo 40 ao 48, dizemos que, de fato, existe dois tipos de sacerdócio. Existe um sacerdócio segundo a carne, e existem promessas para homens da descendência de Abraão segundo a carne. Isso é totalmente um erro. E uma incoerência com a nossa própria interpretação. Então, por hoje, eu deixo essa reflexão para vocês e peço que, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer tema ou sobre qualquer texto de Ezequiel, coloque no comentário abaixo. E eu irei rapidamente tentar lhe responder. E se eu ainda não tiver esse entendimento, vou buscar o máximo possível para responder de uma forma coerente e que seja agradável às Escrituras. Um grande abraço, a paz do Senhor a todos.